Leitura bíblica comentada entendendo Provérbios 29 é o tema de hoje do nosso programa. Entendes tu o que lês? Seja bem-vindo a mais um programa Entendes tu o que lês? Eu sou o pastor Mário Luna, é com alegria e satisfação que eu recebo você aqui para mais uma programação. Se você está chegando pela primeira vez, você é muito bem-vinda, muito bem-vindo. E eu quero lhe dar a paz do Senhor. Nesse momento, nós vamos fazer uma oração. Senhor Deus e Pai, Pamar e Pai querido, Senhor amado, eu venho pedir perdão dos meus pecados, erros, faltas e falhas. Eu quero te render graças por mais essa oportunidade de realizar esse programa aqui, Senhor. No contexto aqui do programa Entendes tu o que lês, para realizar a leitura bíblica comentada de Provérbios 29. Eu peço a iluminação do teu Espírito, Senhor, porque se não for assim, eu não vou conseguir ensinar as verdades de acordo com o que está na tua palavra. Ilumina a mente daqueles que estão assistindo também, Senhor, para que eles possam compreender e juntos possamos colocar em prática o que estamos aprendendo aqui. Senhor, nos dá um programa edificante em nome de Jesus. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, faça seu comentário. Divulgue o canal para pelo menos mais 3 pessoas. Então, você tem como divulgar o canal. Tem um botão aqui, ó, que você pode compartilhar nas suas redes sociais. Nesse caso, enviar para o seu grupo do WhatsApp, enviar também para o seu status do WhatsApp, stories do Instagram. Você pode fazer aí o compartilhamento desse vídeo e outras pessoas serão alcançadas. Você também pode se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like e também fazer o seu comentário de que lugar do Brasil você está assistindo e também o que você achou do vídeo, ou fora do Brasil nesse caso, tá? Não deixe de fazer isso. Bom, nós estamos aqui caminhando na jornada final, tá? Você que tem acompanhado comigo aqui a leitura bíblica comentada do livro de Provérbios, nós estamos chegando aí ao final dessa jornada. Hoje nós vamos falar do capítulo de número 29. O programa Entendes tu que lês é um programa onde eu leio o texto, explico o texto e faço as aplicações do texto. E eu estou usando o programa para fazer também essa leitura bíblica comentada. E muitas pessoas têm sido aí abençoadas, edificadas, através dessa leitura que está sendo feita no mês de maio de 2024. Mas pode ser lida em qualquer tempo, independente de começar no primeiro dia do mês e até o dia 31. Você pode fazer isso aleatório, começar no dia 10, começar no dia 5 e ir seguindo até terminar. Tem um vídeo de introdução que é importantíssimo, tá? Para você assistir, porque você assistindo esse vídeo você vai entender do que trata o livro de Provérbios e depois tem todos os capítulos. Bom, toda vez que eu começo, nesse caso, eu antes faço aí uma recapitulação do que vimos no vídeo anterior. Então, no capítulo 28, foi o vídeo anterior, nós falamos aí sobre caminhos retos e destinos divergentes, versículos de 1 a 10. Também falamos sobre sábia discrição e retidão, versículos 11 a 20. E falamos sobre a sabedoria e a obstinada insensatez, versículos 21 a 28. Lembrando a você que sabedoria é viver a vida na ótica de Deus e nós precisamos ter conhecimento da palavra para podermos tomar decisões baseadas na palavra de Deus. E insensatez é viver a vida de acordo com o que eu penso, com o que eu acho, do meu jeito, do meu modo, não importando para o que a palavra de Deus ensina. O final da vida de sabedoria é uma vida com o Senhor. O final de uma vida de insensatez é uma vida longe do Senhor. Então nós devemos escolher viver uma vida com sabedoria, até porque aqui nessa terra nos poupa de grandes sofrimentos. Porque muitos sofrimentos que nós temos é consequência de atitudes que nós não deveríamos ter. Então, vamos ter esse entendimento que isso é importante. Agora, entendendo Provérbios 29, nós temos aí, versículos de 1 a 11, a sabedoria e a insensatez, olha elas aí de novo, é sempre um contraponto. De um lado, sabedoria, de outro lado, insensatez. Elas não têm como se relacionar, tá? 2, a justiça e a disciplina, versículo 12 a 20.
E 3, a justiça e a maldade, versículos 21 a 27. Então, vamos lá? 1, sabedoria e sensatez, versículos de 1 a 11. Sempre aviso no início do programa 2 informações. Primeira informação é que o que eu falo no final de cada parte cada tópico desse, eu faço um pequeno resumo. Como é que você consegue esse resumo? Aqui embaixo na descrição ou no comentário afixado nesse caso, você tem acesso a um link. Você clica nesse link, você vai ser levado para o meu site. No meu site você vai descer a página até embaixo, lá tem um artigo, aí você desce a página até embaixo e lá naquele artigo tem um botãozinho escrito assim, download do PDF do artigo. Você clica e aí você vai poder baixar o PDF daquele artigo. Você pode imprimir, você pode guardar para você poder estar estudando. E a segunda informação que eu deixo para você é que eu coloco sempre uma Bíblia na tela, essa Bíblia que aparece aqui para você, ó. Ela é uma Bíblia gratuita, eu não aconselho você baixá-la direto pela internet procurando aí pelo nome para baixar, porque ela não vai vir aí com todas essas versões que você tem aqui, que você vê aqui, várias versões, Almeida Revista Corrigida, Nova Almeida Atualizada, Almeida Revista Atualizada, NVI, King James, NVT, que é a nova versão transformadora que eu mostro bastante nessa versão, NTLH, que é a versão de hoje, na linguagem de hoje, então você não vai ter. Então, na descrição aqui tem um link, é só você descer e procurar Bíblia para computador e notebook. Você vai clicar, vai ser levado para um vídeo. Nesse vídeo vai ensinar você a baixar, a instalar e até mesmo a começar a usar. Não é uma aula de saber como usar a Bíblia em vários pontos detalhada, mas vai te dar uma noção, tá? E aí como é que você faz para baixar a Bíblia? O link vai estar na descrição desse vídeo que você vai estar assistindo. Pastor, não tem um computador. É muito simples. Tem uma para celular aqui também, para Android e também para iPhone. Então você pode clicar, ir para o vídeo, assistir o vídeo, como instala, tá? E como usa também. E aí você vai poder estar aí com uma Bíblia no seu celular para fazer comparações de texto, porque isso é muito importante. Então vamos lá para a nossa leitura bíblica comentada. Provérbios 29, 1. O homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, será quebrantado de repente sem que haja cura. Tá? Dura cerviz é uma pessoa que não aceita, é uma pessoa teimosa, obstinada. Vou botar na NA. Quem teima em rejeitar a repreensão, quer dizer, teimosa, será destruído de repente sem que haja remédio. Por quê? Porque ele não quer mudar o curso da sua vida, ele não quer mudar as suas atitudes. Então ele vai colher as consequências. Então não seja uma pessoa teimosa. Reconheça os seus erros, acerte a sua rota de vida para que você não tenha consequências terríveis. Versículo 2. Quando os justos se engrandecem, o povo se alegra. Mas quando o ímpio domina, o povo suspira. Então a base está aqui no dominar. Então aqui está falando de quê? Está falando de governantes. Aqui está falando de governantes justos e governantes perversos. Quando há governantes justos, o povo consegue ter uma vida melhor. Quando há governantes perversos, o povo tem uma vida pior. Então nós temos que orar para que Deus possa levantar governantes que de fato façam as coisas da maneira correta, para que o povo não venha gemer, para que a injustiça social não venha predominar. Às vezes nós pensamos, mas não devemos só orar, porque nós vivemos numa democracia. Então às vezes as pessoas pensam assim, a Bíblia manda orar pelos governantes. Paulo fala isso na sua carta a Timóteo. É verdade? É verdade. Só que eles estavam vivendo no império. No império não tem votação. Nós não só devemos orar, nós devemos orar e devemos votar em pessoas que defendem causas legítimas. Então nós precisamos orar para que Deus possa abençoar, nós precisamos orar para que Deus levante pessoas que realmente sejam pessoas que queiram fazer as coisas da maneira certa, mas nós também devemos saber em quem vamos votar. E para isso precisamos levantar a vida da pessoa, saber quais são as propostas da pessoa, para não nos enganarmos. Porque há casos que perto da eleição eles mudam o discurso e quando chega e são eleitos, eles voltam a ser as mesmas pessoas de sempre. Então não seja enganado com falsos discursos para poder enganar você, enganar a mim. Versículo de número 3.
O homem que ama a sabedoria alegra o seu pai, mas o companheiro de prostitutas desperdiça a fazenda, ou as riquezas, tá? Os recursos, né? Os bens, né? Aqui, ó. Prostituta desperdiça os bens, na NAA. Então, o que isso nos ensina? Que não há nenhuma relação entre sabedoria e vida de imoralidade. Uma pessoa que vive com sabedoria não vai viver uma vida de imoralidade. Não vai gastar o seu dinheiro com coisas assim, para se prostituir, para se embriagar, para se drogar. Por quê? Ele vive uma vida com sabedoria. E quando ele vive uma vida com sabedoria, ele alegra os pais. Alegra o pai, alegra a mãe, alegra as pessoas que estão à sua volta, a esposa, o marido, porque é muito comum. Quantos pais aí, pai e mãe, estão cheios de problemas por causa de filhos que estão andando por caminhos terríveis, trazendo consequências terríveis para casa, para a vida do pai, para a vida da mãe. Então, um pai que tem um filho com sabedoria, um filho que anda em retidão, ele se alegra. Ele não está passando por momentos difíceis porque esse filho está trazendo problemas. Na nossa linguagem, está dando dor de cabeça, tá? Então, que tenhamos filhos que andem na sabedoria, que tenhamos pessoas que andem na sabedoria. E vamos aprender uma coisa aqui, não é só filhos, qualquer pessoa é necessário andar em sabedoria para não entrar pelo caminho do desperdício, da imoralidade, das drogas, dos vícios, das coisas que vão trazer destruição. Imagina, um filho voltado para as drogas, vai trazer o quê? Tristeza para o pai. Vício, bebida, mesma coisa. Imoralidade, gastando os recursos. Jogatina, como foi falado aqui em Provérbios 28. Houve um momento em Provérbios 28 e tem também um vídeo à parte que eu falo sobre a pessoa estar buscando dinheiro e encontrando a destruição. Tá aqui no canal. Tudo isso são problemas. Não entre por esse caminho. 4. O rei com juízo sustenta a terra. Veja bem. O rei com juízo sustenta a terra, mas o amigo de subornos a transtorna. Isso aqui é uma coisa bem interessante. E por que é interessante? Porque, na verdade, na Almeida Revista Corrigida fala de subornos. E aí fica parecendo que ele recebe suborno para poder fazer alguma coisa, né? Dar causa ganha para alguém. Mas essa mesma palavra, ela também é traduzida, vamos botar na NAA, por impostos. Então, suborno aqui, na verdade, são impostos, porque não só na NAA, na Almeida Revista Atualizada, na NVI bota também subornos, tá? Gosta de subornos ou gosta de impostos, tá? King James também, impostos, ó, aqui impostos nesse caso. Então vamos entender o seguinte, é claro que quem gosta de suborno vai trazer transtorno para a população. Tá? Um governante que gosta de suborno, né, ele recebe presentes e aí ele dá causa para uns e não dá causas para outros. Mas aqui vamos falar da questão dos impostos. Um governante que gosta de impostos, coloca taxas muito pesadas sobre o povo. Não que seja errado ter impostos, mas devem ser impostos moderados, para que haja lá os recursos para o bem-estar da sociedade. Mas existem casos que os impostos são exorbitantes. O Brasil tem taxas de impostos enormes, que são desnecessários. Por quê? Porque nós não vemos aonde isso é empregado de verdade. Não tem onde é empregado. Isso é a maior verdade que nós podemos. E nós não temos controle sobre isso. Então, o que a Bíblia fala? O rei, o único controle que nós temos é orar e eleger pessoas que tenham comprometimento. Aí a gente elege pessoas que não têm comprometimento e depois ficamos reclamando. Ah, para onde está indo o dinheiro? Você botou uma pessoa que não devia lá, você contribuiu para essa pessoa estar lá. Então, tá entendendo por que a sabedoria nos poupa de várias coisas? A sabedoria nos poupa também de pessoas governando, nesse caso, que sejam injustas. Mas a gente não quer viver uma vida de sabedoria, então nós não nos importamos com quem vai governar. Ah, não, política não é de Deus, política é mesmo. A Bíblia diz que Deus é que constituiu as autoridades, não está dizendo que a pessoa que faz mal foi Deus que quis colocar ela lá. Está falando dos cargos nesse caso. Agora, Deus permite a pessoa estar lá. E às vezes permite a pessoa estar lá para poder, em consequência da nossa insensatez.
da nossa tolice, que nós vamos e colocamos quem não devemos, então nós recebemos aquilo que nós não queremos. Então tenhamos cuidado com isso. Mas o versículo aqui deixa bem claro, o provérbio deixa bem claro que o rei com juízo sustém a terra, mas o amigo de impostos a transtorna. Então o rei que realmente leva a sério a coisa, ele faz um bom governo. Mas o que ama impostos, o que ama suborno, vai trazer sempre problema. Cuidado com isso. Versículo 5. O homem que lisonjeia o seu próximo arma uma rede aos seus passos. Lisonjeia. Aqui é bajulação. Quer ver? Quem lisonjeia o seu próximo está armando uma rede para os seus pés. O homem que lisonjeia o seu próximo arma ali uma rede para os pés. NVI. Quem adula é bajulação. Seu próximo está armando uma rede para os pés dele. Tá? King James. O homem que bajula o seu próximo está apenas construindo uma armadilha. Tá? Então, cuidado com bajulação. Porque nós precisamos de pessoas que falem a verdade, que digam realmente o que está acontecendo. Mas tem pessoas que adoram bajular. E o bajulador, ele faz isso com uma única intenção. Qual é a intenção, pastor Mário Luna? É tirar algum proveito. Bajuladores, eles elogiam com uma segunda intenção. A intenção é tirar proveito. Aparentemente é uma coisa boa para quem está sendo elogiado, né, bajulado. E tem gente que gosta disso, né? Tem gente que se cerca de bajuladores e às vezes até abre mão de pessoas sérias, pessoas que de fato querem trabalhar de verdade, pessoas que têm a motivação correta, mas como ele é uma pessoa insegura, nós vamos falar disso daqui a pouco, como ele é uma pessoa insegura, ele prefere os bajuladores, aquelas pessoas que fazem elogios falsos. Cuidado com isso. Isso até na obra de Deus acontece muito, tá? Com lideranças, acontece muito. Versículo de número 6. Na transgressão do homem mau há laço, mas o justo canta e regozija. Versículo 6 diz o seguinte, na NAA. Na transgressão do homem mau há uma armadilha, mas o justo canta e se alegra. Vamos colocar aqui na NVT. A pessoa má é pega no laço do próprio pecado, mas o justo escapa e grita de alegria. Por quê? Porque ele não anda pelo caminho errado. Então ele não vai colher consequências erradas. Pastor, mas isso quer dizer que uma pessoa que serve a Deus com obediência não vai passar por sofrimento? Não, claro que não quer dizer isso. Ela vai passar por sofrimento, principalmente porque ela está se opondo ao sistema onde o maligno está governando, permitindo, Deus permitiu, o inimigo está aí no governo, né, do sistema, um sistema maligno, influenciado pelo inimigo. Mas ele não vai passar consequências a nível de tomar decisões que não deveria tomar. Ele vai evitar muitas coisas. É claro que nem sempre, como ser humano, a gente vai estar sempre fazendo tudo certo. Nós vamos errar. Isso não quer dizer que vamos errar é uma permissão para errar, mas é uma possibilidade. Agora, possibilidade como algo que pode acontecer. Então nós temos que ter esse entendimento. A pessoa má é pega no laço do próprio pecado, mas o justo escapa e grita de alegria, né? Ou seja, o laço foi quebrado, né? Ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Versículo de número 7. Informa-se o justo da causa dos pobres, mas o ímpio não compreende isso. Ou seja, o justo está preocupado com que aquele que está passando necessidade está acontecendo com ele. Mas o perverso, que o ímpio aqui é o perverso, é o que maquina maldade, ele não está nem aí. Ele não compreende isso. Ele não compreende por que alguém está procurando o bem de pessoas que estão nessa situação. Por quê? Porque ele passa... Quantas vezes as pessoas aí fazem experimentos sociais e você tá na rede social e de repente aparece um vídeo. Recentemente eu vi um vídeo que o rapaz vinha andando, de repente o óculos dele caiu e aí ele se abaixa e fica palpando no chão assim. É um experimento social aquilo, para achar o óculos, porque sem óculos ele não enxerga nada, tá? Só que é só um experimento social. Vai se fazer ali um teste para ver como as pessoas se comportam. Aí ele fica palpando o chão e aí passa um monte de gente. Ninguém tá nem aí. Tá nem preocupado. Por quê? Porque são seres humanos preocupados com si mesmo. Ah, não, de repente... Aí alguém vai dizer, não, pastor, mas também, às vezes a pessoa tem medo de parar, pode ser ali uma armadilha para ser assaltado. Tá, a gente tem um certo receio. Mas você pode observar que é numa rua muito movimentada.
muito movimentada que ele está procurando óculos, está todo mundo passando para lá e para cá. Não é um lugar deserto. Então, quer dizer, o experimento é feito num lugar onde há uma dificuldade maior de se cometer um delito. Há uma dificuldade maior, não quer dizer que não há possibilidade. Então, ninguém para. Aí, no meio de 20 pessoas que passam, uma para poder pegar o óculos e dar na mão dele. Aí ele pega o óculos, coloca e aí fala para a pessoa que foi um experimento social. Então, nós presenciamos isso. Pessoas que não estão nem aí para a dor do outro. E a Bíblia diz, os mandamentos de Deus se resumem em 2, porque os 10 pode ser cumprido em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo. E Jesus amplia isso, amar como ele nos amou. Então não é só amar como a ti mesmo, é amar do jeito que Jesus amou. E o amor de Jesus foi sacrificial. Então nós precisamos amar as pessoas no sentido de estar prontas a querer ajudar. Versículo 8, se não temos como ajudar financeiramente, nós podemos ajudar também com oração, com uma palavra. Versículo 8, os homens escarnecedores abrasam a cidade, mas os sábios desviam a ira. Vamos colocar aqui na NA? Os zombadores alvoroçam a cidade, mas os sábios acalmam os ânimos. Aqui o contexto é de uma cidade, né, onde há homens que criam tumultos. Criam tumultos, certo? Vamos botar na Almeida. Homens escarnecedores alvoroçam a cidade, mas os sábios desviam a ira. Por quê? Porque os sábios não promovem, né, motim, contendas. Né? E a pior coisa que tem é quando no meio do povo de Deus há pessoas que são voltadas a proceder como escarnecedor, como zombador. Por quê? Porque eles estão sempre arrumando problema dentro daquele lugar. E vão encontrar sempre gente que abraçam essa causa e quer arrumar problema também. Então, uma igreja local pode estar alvoroçada por causa de alguém que está ali. Alguns que estão ali alvoroçando a igreja. E é por isso que o pastor da igreja ele precisa estar sempre manejando a palavra da verdade, entendeu? Que maneje bem a palavra da verdade, a palavra de Deus. Para quê? Para que através disso a palavra vá fazendo os ajustes. Deus vai fazendo os ajustes por meio da palavra. E algumas pessoas que de fato não querem, porque zombador aqui é alguém que não é ensinável. Ele não aceita ser ensinado. Aos nossos olhos não tem jeito. Deus tem poder de fazer algo diferente, mas o zombador aqui, de fato, é alguém que não quer aprender. Não quer aprender mesmo. Então, a palavra de Deus vai trabalhando, e aí o que acontece? Deus vai trabalhando por meio da sua palavra, e tem pessoas que, por causa da palavra, ele não tem como resistir, porque ela vai impactando, e aí, às vezes, ele até decide não estar mais no meio daquele povo. Porque aonde há zombadores, aonde há escarnecedores, sempre vai haver problemas. É claro que nós não vamos conseguir tirar. A Bíblia até fala sobre a questão do joio, do trigo, e aí está falando no meio do povo, de Deus. Mas a palavra deve ser ensinada. Mas uma coisa é certa, aonde tem pessoas escarnecedoras, zombadoras, sempre vai haver problema. E o justo não deve andar no caminho dessas pessoas. Um homem sábio, uma mulher sábia, não deve andar no caminho dessas pessoas. Ah, mas ele se comporta assim, mas eu gosto dele. Mas se você viver em comunhão com ele, você vai ter problemas. E pior de tudo, isso aqui é o que eu preciso falar. Quando você anda com pessoas que criam problemas para os outros, você é vista como alguém que cria problema também. Sabia disso? É por isso que você tem que ter muito cuidado com as suas companhias. Averiguar bastante. Porque muitas vezes você tem uma conduta que não é uma má conduta, mas por causa de quem você anda, a sua conduta fica manchada. Então você tem que ter cuidado. E deixar de andar com gente assim não é fazer acepção de pessoas. É andar no caminho da retidão. Porque não tem comunhão andar no caminho da retidão junto com gente que não quer obedecer a Deus. Certo? Então tem que ter. Você deve orientar essa pessoa, já que você tem acesso a ela, mostrar para ela o caminho correto. Mas se ela se nega a andar no caminho correto, o conselho é aparta-se. Porque se você continuar junto, isso vai prejudicar a sua vida e de repente você pode aprender os caminhos dela também e vai fazer a mesma coisa que elas andam fazendo. Versículo 9. Se o sábio diz... Vamos voltar aqui para a Almeida Revista Corrigida. Tá? Versículo 9. O homem sábio que pleiteia com o tolo, quer se perturbe, quer se ria, não terá descanso. Esse versículo aqui... é um versículo que encaixa bem. Às vezes as pessoas falam assim, vamos jogar a conversa fora? E ele fala jogar a conversa fora falar de vários assuntos, né? Nesse sentido, né? Jogar a conversa fora, conversar um pouco.
Mas isso aqui literalmente é jogar a conversa fora. Porque o tolo não quer ouvir. O tolo não quer aprender. Então, o sábio não deve perder seu tempo querendo convencer um tolo. Ele não é ensinável. Por quê? Porque mesmo que ele se ire, ou mesmo que ele ache engraçado, ele não quer aprender. Então, você está perdendo tempo. Aí vamos botar na NAA, só para você ver que, ó, se o sábio discute com o insensato, quer este se enfureça, quer se ria, não haverá descanso. Vamos colocar aqui na Almeida Revista Atualizada. Se o homem sábio discute com o insensato, quer se encolerize, quer dizer, se irrite, quer se ria, não haverá fim. Por quê? Porque é uma discussão que não chega ao fim. E por que não chega ao fim? Porque o insensato não se deixa convencer. Então não tem fim. Então é jogar a conversa fora. Não vai chegar a lugar nenhum. Se você sabe que não vai chegar a lugar nenhum, pra que você vai perder seu tempo? Pessoas que não querem aprender. Você tem que saber discernir pessoas que erram porque não sabiam, mas são ensináveis, e pessoas que erram porque não querem aprender. E você vai identificar essas pessoas que erram, que não querem aprender, rapidamente. E você vai falar uma vez, você já viu que ela se aborrece ou ri, mas daqui a pouco tá fazendo a mesma coisa. Tem gente que é assim, ela ri, ela acha engraçado. Ri com você, aí você acha que a pessoa aceitou, ela não aceitou. Daqui a pouco ela faz a mesma coisa de novo. Aí você vai lá, fala de novo, ela ri de novo, ou ela se aborrece, mas continua fazendo a mesma coisa. O que você precisa fazer agora? Deixar de falar. Por que eu preciso deixar de falar? Porque ela não quer aprender. Agora, é claro, isso aqui não dá para aplicar dentro de uma casa com pai, com mãe, porque o texto da palavra de Deus vai ensinar sobre a necessidade de corrigir filho. Então, o filho está sob o seu domínio, você tem que falar, independente dele voltar a fazer errado, você tem que estar ensinando e cumprindo o seu papel até ele se tornar maior de idade. E aí, quando ele se tornar maior e no momento que ele decidir não estar mais dentro do lar, aí você já não tem mais essa responsabilidade no sentido de estar sob o seu domínio. Sobre a sua responsabilidade total. É claro que um filho mesmo sendo adulto, o pai e a mãe continuam sendo pai e mãe, dá orientação, e se ele quer ouvir, ele vai ouvir. Se ele não quiser ouvir para praticar, é com ele. Então você não pode pegar esse texto aqui e dizer, meu filho é insensato, é por isso que eu não ensino mesmo. Não. Você não pode retirar a repreensão de um filho, a correção de um filho que está sob o seu domínio. Mas outras pessoas, não adianta. Até marido e esposa. Marido e mulher, esposa, esposa e esposa. Se o esposo sabe que a esposa é uma pessoa que não quer aprender, ele só vai se desgastar. Só vai ter briga todo dia em casa. Se a esposa sabe que o marido é um homem que não quer aprender, vai ter briga todo dia em casa. Pastor, então o que eu faço? Ora. Ora, só tem como orar, não tem muito o que fazer. Só orar e deixar Deus trabalhar. Versículo de número 10. É claro que casos e casos precisam ser avaliados e ver o que pode ser feito além, mas, no geral, só oração. Caso de esposa, só oração. Porque vai fazer o quê? Ela não quer ouvir, ele não quer ouvir. O que você vai poder fazer? Vai brigar? Vai espernear? Vai chegar em que lugar? 10. Os sanguinários aborrecem o íntegro. Vamos voltar aqui para a Almeida Revista Corrigida. Os homens sanguinários aborrecem aquele que é sincero, mas os retos procuram o seu bem. Vou colocar na Almeida Revista Atualizada. Os sanguinários aborrecem o íntegro, ao passo que, quanto aos retos, procuram tirar-lhe a vida. Então, assim, eles aborrecem o íntegro e também procuram tirar a vida daqueles que estão ali andando em retidão. Se nós formos interpretar aqui pela Almeida Revista Atualizada, esse é o entendimento, tá? Mas na Almeida Revista Corrigida, fica um pouquinho diferente aqui. Os homens sanguinários aborrecem aquele que é sincero, mas os retos procuram o seu bem. Aqui já deu um entendimento contrário, porque a mesma palavra ela pode ter significado contrário ou significado a favor. Então, na Almeida Revista Corrigida, foi traduzido, mas os retos procuram o seu bem. O homem sanguinário aborrece aquele que é sincero, mas aqueles que andam em retidão procuram o bem do sincero. O sanguinário procura o mal, certo? Só que na Almeida Revista Atualizada, não é dessa maneira. Ficou, os sanguinários aborrecem o íntegro, continua aborrecendo quem é sincero, ao passo que, quanto aos retos, aí falando dos retos, eles também querem tirar a vida dos retos. Então, eles aborrecem o íntegro, eles querem tirar a vida do reto.
Só que na outra versão, deu para entender que quem é reto quer preservar quem anda na retidão também. Tá entendendo? Então, não há nenhum problema aqui, porque a mesma palavra pode ser traduzida tanto para a favor como contra. Então, não há nenhum problema em relação a isso. Vamos ver, vamos fazer o resumo do que aprendemos? Provérbios 29, de 1 a 11. 1 a 11. Peraí, faltou 11. Vamos falar 11, tem que falar 11 também. Um tolo expande toda a sua ira, mas o sábio a encobre e reprime. O que fala esse texto? Domínio próprio. Tá? O tolo não tá nem aí. Ele se ira mesmo e dá lugar à ira. Não, me perturbaram, eu falo mesmo. Me tiraram da graça, eu falo mesmo. Não, você tem que ter domínio próprio. Você não pode usar como desculpa alguém que tirou para você poder sair por aí falando o que você quiser. Isso não é desculpa. O cristão precisa ter domínio próprio. As pessoas podem irritar ele, mas ele precisa do domínio próprio. Isso também não é um apoio para que as pessoas possam ficar irritando os outros. Mas as duas coisas estão erradas. Tanto é que a Bíblia diz, pais, não irriteis os vossos filhos. Não provoqueis a ira dos vossos filhos. Os pais não podem provocar a ira do filho. Aí talvez você diga assim, pastor, como é que um pai provoca a ira do filho? Brincadeiras, encarnação, zombando do filho. Isso provoca a ira no filho. Pode causar até trauma no filho, na filha. Certo? Aí o pai é melindroso. Não é melindroso. Isso não é brincadeira. Isso não é coisa de homem. Homem não fica brincando assim. Homem sério não fica brincando assim. Não tem problema brincar, mas esse tipo de brincadeira é o que chamamos hoje de bullying. Bullying. E tem pai fazendo bullying com o filho. Tem mãe fazendo bullying com o filho. Ou com a filha. Então esse tipo de brincadeira não pode. Então, é claro que não é um salvaguarda para a pessoa poder, ou seja, um direito, dando direito à pessoa para a pessoa poder irritar alguém. De um lado, irritar alguém está errado. Mas de outro, o irritado não tem direito de dar lugar à ira. Por quê? Porque é errado. Então ele tem que ter domínio próprio. E ele precisa pedir isso a Deus, porque as pessoas usam isso como desculpa. Ah, mas ele me irritou. Adão fez isso, não na parte da ira. Olha o que ele diz para Deus. Mas a mulher que tu me deste, me deu e eu comi. Deus desculpou Adão por isso? Não. Deu penalidade para Adão. Por quê? Porque ele errou. Ele errou. Ele não pode usar como desculpa alguma coisa para poder usar aquilo como fosse o motivo dele ter pecado e ele sair sem nenhuma consequência. Então, cuidado, porque aqui, ó, o tolo expande toda a sua ira. Então, quando alguém dá lugar à ira, está agindo como um tolo, independente se alguém irritou. Mas o sábio encobre e reprime. Ou seja, o mesmo sábio que se sente irado, alguma coisa vem sobre ele, uma irritação, o mesmo sábio que se sente irritado, ele consegue segurar. Por quê? Porque ele tem domínio próprio. Então a mesma coisa que o tolo sofreu, o sábio sofreu, mas as desculpas, um dá desculpa, o outro não. O outro tem domínio próprio. O que dá desculpa é, me irritar, eu falo mesmo. E ele é visto como o quê? Como um tolo. Então vamos lá agora sim. Provérbios 29, 1 a 11 aborda as diferenças entre o justo e o ímpio em vários aspectos da vida. Ao homem que rejeita a correção enfrenta a destruição. O homem que rejeita a correção enfrenta a destruição. A liderança justa traz alegria ao povo, enquanto a injusta causa sofrimento. A sabedoria é louvada e a tolice leva à ruína. A importância da justiça, especialmente em relação aos pobres, é destacada. Os sábios apaziguam conflitos, enquanto os escarnecedores os inflamam. Certo? É por isso que nós temos que ensinar a palavra para que Deus venha transformar mais pessoas em nosso meio como sábios. Porque aí vai ter menos problemas no sentido de estar ali pessoas trabalhando para escarnecer, escarnecendo. A ira deve ser controlada pelos sábios, contrastando com a imprudência dos tolos. Então, o sábio tem que controlar a ira. E ele controla também quem quer ficar irado, que não é tolo. Porque um tolo pode também fazer com que outras pessoas venham ficar iradas juntas. E aí entra aquela confusão terrível. Misericórdia. 2. Justiça e disciplina, versículos 12 a 20. Então vamos lá, versículos 12 a 20.
O governador que dá atenção às palavras mentirosas achará que todos os seus servos são ímpios. Aqui nós temos uma questão bem interessante. O governador que dá atenção às palavras mentirosas achará que todos os seus servos são ímpios. Sabe o que é isso aqui? É um homem cercado de pessoas erradas, assessorado por pessoas erradas, que trazem informações que não são verdades. E ele se comporta baseado nessas informações que não são verdades e é injusto. E aí ele começa a ver todo mundo como inimigo. Ou seja, achará que todos os seus servos são perversos, são ímpios. Então nós temos que ter muito cuidado com quem nos cerca, principalmente quem está numa posição de liderança. Aqui está falando de governador, mas vamos trazer isso também para o nosso meio, para o povo de Deus. Quantos pastores estão tão mal assessorados, de bajuladores, que mentem, tá? Trazem notícias erradas e esse líder acredita. E ele não ouve as duas partes. Ele não ouve as duas partes. Então ele acha que todo mundo é perverso. Todo mundo tá ali pronto para trair a confiança dele. Mas na verdade os traidores estão em volta dele. Então todo líder tem que ter muito cuidado com quem assessora ele. Seja líder da igreja, pastor presidente, pastor dirigente, líder de departamento, que tem alguma posição de liderança, até no nosso trabalho, né? A pessoa trabalhando na empresa, o trabalho que tem a ver com a vida cristã, porque você continua sendo cristão aonde você for, mas você tá ali no trabalho, entendeu? Você tem que ter cuidado com quem assessora você. Você pode estar junto com pessoas que inventam coisas que não é verdade. E aí você vai prejudicar pessoas que não deveriam ser prejudicadas. E Deus está vendo isso. Deus está vendo isso. E o que vai acontecer? Isso vai trazer consequência para a sua vida. Então o governador que dá atenção a palavras mentirosas, ele deveria investigar. Não, ele ouve e já vai julgando. Ele vai ter sérios problemas. E eu vou trazer isso para nós também do dia a dia, mesmo que não estamos aí numa posição de liderança. Apesar que o marido está na posição de liderança de um lar, tá? Mas mesmo quem não está na posição de liderança, os pais estão na posição de liderança em relação aos filhos. Mas mesmo quem não está numa posição de liderança, cuidado com o que chega no seu ouvido, para que você não tome decisões baseadas no que ouviu sem investigar. Vá procurar saber se aquilo é verdade. E também saiba como lidar mesmo quando é verdade. Porque só porque é verdade não dá direito a você a ser uma pessoa que vai ali entrar com uma fúria destruidora em cima de alguém. Ah, eu sou assim mesmo, eu falo a verdade. Mas não tem sabedoria. Porque tem gente que vai falar a verdade sem sabedoria. Então nós precisamos de sabedoria. Porque quem tem sabedoria tá indo falar para recuperar e não para destruir. Mas tem muita gente que quer destruir, não quer recuperar. Versículo 13. O pobre e o usurário se encontram, e o Senhor alumia os olhos de ambos. Fica estranha essa palavra, não é uma palavra muito do nosso uso, né? Usurário. Lendo rápido você ia pensar usuário. Não é usuário, é usurário, tá? Então, o pobre e o usurário é quem está ali oprimindo. Vamos ver. O pobre e o seu opressor têm algo em comum. É o Senhor quem dá luz aos olhos de ambos. Ou seja, tem sol e chuva para bons e maus. Ar para bons e maus. E fica aqui uma lembrança. Deus está vendo todos. E há uma oportunidade para que se arrependam. O pobre e seu opressor têm algo em comum. O que eles têm em comum? O pobre e o opressor não têm em comum a questão da opressão. Um é opressor, o outro é pobre, fragilizado, necessitado, não tem recursos. E o outro está oprimindo. Mas o que eles têm em comum? O Senhor que dá luz aos olhos de ambos. Ou seja, é o Senhor que dá vida. É o Senhor que dá sol. É o Senhor que dá chuva. É o Senhor que dá ar. É o Senhor que dá saúde. Mas lembrando, vamos ter que prestar conta a esse mesmo Senhor. Então cuidado para não sermos opressor. Tá? Versículo 14. O rei que julga os pobres segundo a verdade, ó, o outro ouve mentiras. Governador dá atenção a mentiras.
É como um rei aqui também. Aqui já é o contrário. O rei que julga os pobres segundo a verdade firmará o seu trono para sempre. Deus ama justiça, porque ele é justiça. Deus abomina injustiça. Então não seja injusto. Se você não conhece os fatos, levante os fatos primeiro. Não se apresse, porque você vai ter sérios problemas com o Senhor. Porque aqui, ó, o rei que julga os pobres segundo a verdade firmará o seu trono para sempre. Terá algo firme. Terá a bênção de Deus. Se você lida com a verdade, você tem a bênção de Deus. Se você lida com a mentira, você não tem a bênção de Deus. E o pior de tudo, você se parece com quem fala a mentira desde o princípio, que é Satanás. Jesus chegou a falar que os judeus do seu tempo tinham como pai o diabo. Olha só, uma pessoa ter o diabo como pai. Por quê? Porque nós nos parecemos com o nosso pai. Se uma pessoa vive na mentira, ela se parece com o diabo, não com Deus. Porque Deus não tem mentira, nele não há mentira. Versículo 15. A vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha sua mãe. Viu por que naquele versículo que nós lemos, você não pode deixar de falar, no caso dos filhos, não dá para deixar a disciplina, porque eles têm que ser disciplinados, eles têm que ser repreendidos, eles precisam ser corrigidos de uma forma correta, bíblica, mas tem que ser. Então, a vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe. Então, a correção aqui, ó, vamos colocar aqui na Almeida Revista a vara e a repreensão, Almeida, a vara e a disciplina, NVI, a vara da correção aí junta logo uma coisa na outra. Vara da correção. Ou seja, a correção é como uma vara. Né? Quando a pessoa recebe ali a correção, é como ele estivesse ali sofrendo algo em relação a ter sabedoria. Então é por isso que é vara da correção. Então a vara e a repreensão dão sabedoria. Mas o rapaz entregue a si mesmo envergonha a sua mãe. Você vê que tem crianças que na rua eles se jogam no chão, eles rolam para um lado, rolam para o outro. E o pai, às vezes, a mãe fica olhando aquilo e acha até natural. Mas é porque na primeira vez que a criança tentou fazer aquilo, se ela fosse corrigida, ela não faria mais. Ou diminuiria. E aos poucos. Tem criança que realmente ela tem uma aptidão para isso terrível. Eu sei disso. Tem a ver com a personalidade dela. Mas eles não podem ser dominados por isso. Então aqui é uma comparação da vara, mostrando que a vara e a repreensão, a correção traz sabedoria, mas alguém sem correção, filho sem correção, vai envergonhar seu pai, sua mãe. Vai envergonhar o próprio nome de Deus, né? Traz escândalo para o nome do próprio Deus. Não que o nome de Deus seja manchado no sentido de mudar a reputação dele, ele continua o mesmo, mas as pessoas não veem Deus com bons olhos. Por quê? Porque tem alguém que anda de qualquer maneira. Certo? Versículo de número 16. Quando os ímpios se multiplicam, multiplicam-se as transgressões, mas os justos verão a sua queda. Quanto mais haver perverso, mais perversidade vai ter. É por isso que a igreja precisa, no meio das trevas, anunciar a luz de Jesus. A luz que é Cristo. E a luz e as trevas, elas podem ser vistas como conhecimento e ignorância. Então a igreja tem a missão de levar o conhecimento de Deus àqueles que estão vivendo na ignorância. Mas quanto mais se multiplica quem vive na ignorância, mais perversidade vai ter. Pode ver, no lugar aonde o Senhor começa a salvar vidas, a maldade diminui. Quando há conversões verdadeiras, a maldade diminui. A maldade diminui, os problemas diminuem. Mas se a igreja se omite, vai se multiplicando. Porque as pessoas continuam vivendo na ignorância. E não adianta nós, como servo de Deus, dizer assim, mas eles deviam saber que isso é verdade. Eles deviam saber que isso é errado. Dever saber uma coisa, fazer outra. O nosso dever que Deus nos deu é proclamar a verdade. É levar a luz de Cristo àqueles que estão vivendo na ignorância. Entenda isso, nós precisamos compreender isso, certo? Então, mas aqueles que vivem, os justos, mesmo que os ímpios se multipliquem na terra, os justos sabem que o final deles é trágico. O Salmo 1 fala
Os ímpios não subsistirão na congregação do justo. Os ímpios são como palha, que o vento espalha. Não há herança para os ímpios. Certo? A Bíblia diz isso. Então, o justo também não pode ficar aflito no sentido de dizer assim, eu estou vivendo no meio dessa impiedade, como Daniel vivia, como Misael, Azarias e Ananias vivia na Babilônia, no meio da impiedade, como José viveu no meio da impiedade. Mas a gente não pode desistir de viver uma vida de justiça, por quê? Porque o final das transgressões, de uma vida de transgressão, de pecado, é a queda, é a destruição. 17, mais uma vez sobre filhos. Castiga o teu filho e te fará descansar, e dará delícias à tua alma. Se você não corrige, ele não se tornará um homem de bem, uma mulher de bem. Pastor, tem casos que os pais corrigem, criam no caminho do Senhor, e ele se torna uma pessoa para o caminho perverso. Mas você fez a tua parte. Uma coisa é você sofrer a consequência dos erros que você cometeu. Outra coisa é você sofrer, mas você não se sentir culpado. Porque o grande problema, a grande questão aqui é, um pai e uma mãe que não ensinou no caminho que deve andar, eles vão se sentir culpados pelo filho que se transformou, pela pessoa que aquele filho se transformou. Mas um pai e uma mãe que fizeram a sua parte, ainda que às vezes o inimigo lance dardos, você não foi um bom pai, você não foi uma boa mãe, a palavra de Deus traz a ele uma garantia. Não, eu fiz a minha parte. Eu não sou melhor do que ninguém, mas eu criei no caminho do Senhor. Certo? Então você não vai viver uma vida se culpando. Se você é um pai e uma mãe que fez a sua parte, não deixe que a culpa entre no seu coração, não. Agora, talvez se você não fez a sua parte, por uma ignorância, falta de conhecimento e tudo, também não deixe a culpa entrar no teu coração, porque agora a questão já está aí. Então o que você pode fazer agora é orar. É nos momentos que a pessoa te der a oportunidade, o filho te der a oportunidade ou a filha, dá uma palavra. Não invada a privacidade dele ou dela se eles são adultos, porque eles não vão aceitar. Às vezes o filho tá com a cabeça virada, ele não quer ouvir não, ele quer ouvir sim. É por isso que um pai e uma mãe às vezes não entendem por que o filho se ajunta com a gente da pior espécie. Por quê? Porque aquelas pessoas dizem sim para ele. Sim, faz o que você quiser. Você tem direito. A vida tá aí pra você viver. E aí o pai e a mãe ficam escandalizados. Mas por quê? Porque eles dizem sim. Pastor, então eu tenho que dizer sim? Não, você não tem que dizer sim. Mas você tem que parar de confrontar ele. Já que ele é um adulto nesse momento, se ele é um adulto, você não tem como ficar confrontando ele o tempo todo. Porque você vai se afastar, ele vai se afastar de você. Então o que você deve fazer? Orar por ele, conversar normal. E quando ele quiser um conselho, porque vai haver momentos que quer uma palavra, aí você dá uma palavra de forma geral. Você não dá uma palavra diretamente aplicada. Poxa, o que você acha disso e disso e disso? Pessoas que andam por isso, acabam assim, assim e assim. Você falou de forma geral, você não aplicou direto para ele. E ele vai pensar. Quem vai aplicar é o Espírito Santo. Então entenda isso. Entenda isso. Castiga o teu filho e te fará descansar e dará delícias à tua alma. 18. Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, este é bem-aventurado. Irmãos, por favor, não pega um texto do Antigo Testamento, quando não tinha nem dons espirituais, nesse sentido, e aplica para o Antigo Testamento, porque não tem como. Tem pessoas que falam assim, não havendo profecia, o povo se corrompe, defendendo do dom de profecia do Novo Testamento, lá da carta de Coríntios. Isso aqui não está falando do dom de profecia não, irmão, por favor. Você vê a comparação aqui, não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei. Então aqui está falando da lei de Deus, da palavra de Deus. Não havendo a lei, não havendo mandamento, não havendo palavra de Deus, não havendo os profetas do Antigo Testamento que traziam a palavra de Deus falada, agora ela está escrita. Foi registrada para a gente, para poder ter ela aqui. Ela é inerrante, não é dom de profecia. Aqui não está falando de dom de profecia. Por que as pessoas fazem isso? Por que as pessoas leem e aplicam direto antes de interpretar? Porque se você interpretar, você vai saber que isso não está falando de dom de profecia, porque você vai ler o versículo inteiro. Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei. Guarda o quê? O mandamento. É um contraste, mas o que guarda a lei.
Então, não havendo, a falta de lei faz o povo se corromper. A falta da palavra de Deus faz o povo se corromper. A falta do ensinamento da palavra de Deus faz o povo se corromper. Mas o que guarda a lei, ou seja, pratica a palavra, é feliz. Olha o que diz o Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Tá? Antes, ao contrário, tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite. Ele é bem-aventurado por quê? Porque ele pratica a lei do Senhor. Então guarde uma coisa, profecia nesse texto não está falando do dom de profecia do Novo Testamento. Está falando dos mandamentos de Deus, está falando da palavra de Deus, está falando da lei de Deus. Entendeu agora? Porque quando você lê esse texto, você não vai fazer mais essa aplicação errada. O que não pode faltar junto ao povo de Deus para o povo se corromper é a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é inerrante. O dom de profecia, ele exorta, edifica e consola, mas ele não serve para dirigir a nossa vida. Ele serve apenas para alertar de um momento. Agora, a palavra é que dirige a nossa vida. Salmos 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então ela serve para sabermos por onde andar. A profecia não. É por isso que tem gente aí cheio de problema. Porque se vai buscar um emprego, quer saber alguma coisa com profecia ou revelação. Se vai casar, só vai casar através de profecia e revelação. É mesmo? Não se baseia na palavra, né? A palavra tem princípios para que você possa ter um bom casamento. Você não quer saber da palavra, você quer saber de profecia. Vai atrás de profecia. Depois, quando vier o momento mal, aí você vai reclamar. Mas você foi atrás de profecia. A profecia erra, ela erra. A pessoa, o dom de profecia, o dom é perfeito, mas a pessoa usada não é perfeita. Agora, a palavra não, a palavra é inerrante. Deus usou pessoas imperfeitas, mas de uma maneira inerrante. Não tinha como errar. Agora, a profecia é sujeita a julgamento. O que é falado deve ser julgado. Esse texto não está falando de profecia. E é por isso que eu falo para você. Eu tenho um curso online como facilitar meu estudo da Bíblia. E nesse curso, você vai aprender as etapas do estudo bíblico, você vai aprender métodos de estudo bíblico. Ah, eu quero estudar sobre a vida de um personagem. Eu vou ensinar. Ah, eu quero estudar sobre um tema das escrituras. Eu ensino você como fazer isso. Ah, eu quero estudar sobre uma doutrina. Como é que eu faço para estudar uma doutrina? Eu ensino como fazer isso aqui também. Ah, eu quero fazer uma análise mais detalhada do texto. Eu também ensino como fazer isso. Link está na descrição. O valor é um valor acessível. Você abre mão aí de 2 lanches na rua e você já consegue adquirir. É mais de 20 horas de curso. E eu ainda dou um módulo grátis, aonde eu disponibilizo um aplicativo de celular para um aplicativo de Bíblia para celular, que ele é gratuito, mas eu ensino como usar. Ele é gratuito, não estou cobrando, mas eu ensino como usar. Então, a parte do bônus é eu ensinar como usar. E esse aplicativo tem comentários, tem dicionários. Vale a pena. O link está na descrição, adquira. E aí você não vai cair mais nessa situação de ir lendo e aplicando. Você pula a interpretação. Não pule a interpretação. E na interpretação tem vários passos. Esse curso aí não é um curso de interpretação, mas eu te dou uma noção. Entre as coisas que você deve fazer é comparar versões. Então você vai entender que profecia aqui não é dom de profecia. Está comparando com a lei. Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Então tá falando, profecia aqui tá falando da lei, de mandamento, da palavra de Deus. É disso que está falando. Pastor, eu não posso aplicar como profecia do Novo Testamento? Não. Por quê? Porque aqui está falando da palavra inerrante. A profecia, ela não é inerrante. O dom de profecia não é inerrante. Guarde isso. Uma pessoa pode guardar uma profecia, praticar uma profecia e andar no caminho errado, porque a profecia não foi uma profecia vindo da parte de Deus. Mas quem guardar a lei de Deus não tem como andar no caminho errado. Deu para entender? Eu espero que sim, né? Em nome de Jesus. Versículo 19. O servo não se emendará com palavras, porque ainda que te entenda, não te atenderá. Bom, no contexto da época aqui, o servo era um escravo. Então ele prestava serviço para o seu senhor. E aqui está falando do servo, não se emendará com palavras, porque ainda que te entenda, não te atenderá. Está aqui no versículo de número 19. Aqui está falando do servo teimoso.
E você sabe que naquele tempo, se tivesse um escravo teimoso, ele padecia, porque ele era punido e tudo. Tá. Só que como é que nós vamos aplicar isso para nós? Vamos tirar a palavra servo e vamos colocar a palavra empregado, funcionário. O funcionário não se emendará com palavras, porque ainda que te entenda, não te atenderá. Então vamos falar do funcionário teimoso. Tem funcionário que é teimoso. Tem funcionário que é teimoso. Não adianta você falar com ele ou com ela que não adianta. Ele vai continuar fazendo aquilo do jeito errado. E às vezes a única maneira de resolver isso, já falou uma vez, 2, 3, é dispensá-lo. Não tem jeito, infelizmente. Aqui nesse contexto, provavelmente, às vezes eles vendiam o servo, o escravo, era vendido. Agora, vamos colocar isso também para o contexto nosso dentro da igreja? Servo de Deus. Se diz servo de Deus, um servo de Deus teimoso, ele nunca vai atender. Então você fala com ele e ele continua fazendo a mesma coisa. Então você só pode deixar Deus trabalhar, porque não tem muito o que fazer. Ele não quer ouvir, ela não quer ouvir, tá bom? Versículo 20. Tens visto um homem precipitado nas suas palavras? Tá? Uma pessoa precipitada é uma pessoa que fala demais, sem pensar. Impulsivo. Bota tudo pra fora na hora. Certo? Maior esperança há de um tolo do que dele. Ele tá dizendo que o tolo... o provérbio vem o tempo inteiro condenando o tolo. O tolo é condenado. Uma pessoa que anda na tolice, ele é condenado. Tem que mudar. Tem que buscar sabedoria. A sabedoria está aí à disposição de todos. Mas precisa querer. Tem que se esforçar. Buscar. E o que é sabedoria? Viver a vida na ótica de Deus. E para viver a vida na ótica de Deus, eu tenho que conhecer suas leis. Então eu tenho que estudar a palavra. Meditar na palavra. Praticar a palavra. Só que ele diz que um homem impulsivo é pior ainda do que o tolo. Porque ele também é um tolo. Mas é um tolo aumentado. Que fala... E o homem que é precipitado nas palavras, por ele não pensar uma mulher, ele estraga várias coisas. Às vezes ele estraga... Olha só. Uma pessoa precipitada nas palavras estraga surpresas. Às vezes alguém estava preparando uma surpresa, ele desmonta a surpresa, ela desmonta a surpresa. Total. Porque ele fala demais, ela fala demais. Uma pessoa precipitada na palavra conta segredos, coisas íntimas. E quando eu digo coisas íntimas, não é nada errado, não. Mas é uma coisa só da pessoa com a outra. Mas ele tem um amigo precipitado nas palavras, ele bota pra fora. Fala demais. Não é uma pessoa confiável. Aí depois reclama da vida, ninguém confia em mim. Vai confiar como? Ele fala demais. Quando ele tá chateado, bota tudo pra fora. Tem gente que você conta alguma coisa pra ele, tudo bem, tá tudo certo. Mas na hora que ele tiver com raiva, ele vai falar aquilo pra todo mundo. E agora? Como é que faz? Então ele tá dizendo aqui que não sejamos precipitados nas nossas palavras. Ser precipitado também tem a ver... Vamos botar na NA. Você viu alguém que é precipitado no falar? Há mais esperança para o tolo do que para ele. Então que nós tenhamos cuidado em ser precipitado no falar. Porque também aqui enquadra uma pessoa que, antes de saber, já está falando que não sabe também. Não averigua as coisas. Também pode trazer vários problemas. Imagina aí, nessa era de redes sociais, alguém ser acusado erroneamente. Alguém achar, precipitado no falar, dizer, ah, ele é isso, ela é aquilo. Daqui a pouco as pessoas estão sendo aí canceladas em redes sociais. Pessoas xingam, blasfemam, falam um monte de coisa. Isso até se não atentar contra a vida da pessoa, simplesmente porque alguém de forma precipitada falou uma coisa que nem sabia que era verdade. Se era verdade. E não era verdade. Nós estamos vivendo tempos muito difíceis. Cuidado com a sua língua. Tiago 3 dá uma lição muito boa sobre isso. Vamos lá, vamos ver o que aprendemos? Provérbios 29, 12 a 20 enfatiza a importância da justiça, disciplina e prudência. Governantes que dão ouvidos à mentira promovem a iniquidade entre seus servos. Aí, ó. A justiça para com os pobres fortalece o reino, um reino. A disciplina, especialmente na educação dos jovens, é vital para evitar vergonha e promover sabedoria. A ausência de orientação divina leva à corrupção. Sabe por que ele frisa muito a questão de jovem, de criança? Porque Provérbios foi escrito por inexperientes, por os ingênuos.
pro aprendiz. Então, por isso que ele fala muito sobre isso. Mas isso não quer dizer que um adulto não seja, às vezes, ingênuo, se comporte como alguém inexperiente, alguém tolo, mas deve aprender a sabedoria, tá? A ausência de orientação divina leva à corrupção. A correção é mais eficaz que meras palavras, e um homem precipitado em suas palavras é considerado pior do que um tolo. Para encerrar, versículos 21 a 27, a justiça e a maldade. Vamos lá, justiça e maldade, versículos 21 a 27, na Almeida Revista Corrigida. Tá? Só para você saber a versão que eu estou lendo. Na leitura bíblica comentada aqui no canal. Quando alguém cria delicadamente o seu servo, desde a mocidade, por derradeiro ele quererá ser seu filho. A princípio parece até uma coisa boa, né? Mas vamos ver aqui na NAA. Se alguém mimar, pronto. Acabou. Quando você tem essa delicadamente mimar, quando você tem essa informação, então você já não vai ver mais o versículo da mesma maneira. Compare versões, por favor. Porque senão você também vai pegar delicadamente. Delicadamente, isso não é coisa para servo, não. Seria para serva. Não, mas não é disso que tá tratando aqui, tá? Cuidado. Pare de ler e aplicar direto. Vai interpretar, vai entender, vai estudar, vai pesquisar, vai comparar versões, vai ver em comentários, para você ter certeza que você vai falar o que é de verdade, o que é de fato. O grande problema é que as pessoas não querem trabalho. Elas leem e aplicam. Vai dar uma saudação, lê e aplica. Aí cometem os maiores erros terríveis. Às vezes por pura ignorância, é verdade. Tem gente que faz isso de caso pensado, tá? É para manipular o povo. Mas tem gente que não faz de caso pensado. Eu tenho um amigo pastor que uma vez, depois de uma pregação, ele chamou o pregador e perguntou para ele, né? O pregador um pouco mais jovem perguntou para ele assim: vem cá, onde que você aprendeu isso? Eu inventei, o povo gosta. Caso pensado. Mas por que faz isso? Imaturidade. Mas foi caso pensado. Insensatez. Inexperiência. Mas é caso pensado. Mas tem gente que não fez consciente disso. Mas é errado do mesmo jeito. Então, leia, estude, compare versões. Já mostrei aqui que tem a forma de comparar versões. Se você é aluno do meu curso, Como Facilitar Meu Estudo da Bíblia, tem lá o módulo onde eu disponibilizo esse aplicativo e mostro como usar. Tem comentário bíblico. Depois que você chegar ao entendimento, você vai pesquisar no comentário se é aquilo mesmo. E aí você vai falar, realmente eu entendi. De preferência em mais de um comentário. E lá tem mais de um comentário para você pesquisar. Olha que coisa linda. Agora, quer ler e aplicar? Vai errando direto. Porque aqui não tem a ver com delicado no sentido dos nossos dias. E você sabe do que eu tô falando. E aqui tem a ver com mimar. E aí o versículo não tem mais o mesmo sentido anterior, porque eu já entendi melhor. Almeida Revista Atualizada. Se alguém mimar, que é mimar, o escravo, desde a infância, por fim ele quererá ser filho. Vamos lá, NVI. Se alguém mimar, tudo mimar, ó. King James. Mimar. NVT. O servo mimado desde a infância se tornará rebelde. Ela deu uma compreensão, por quê? Porque no final das contas é isso mesmo, guarda aí. NTLH. O escravo que é mimado desde criança um dia vai querer ser dono de tudo. Vai querer ser. Ou seja, ele vai ser rebelde. Ele vai querer se apropriar indevidamente. Então aqui na Almeida Revista Corrigida não traz muito esse significado. Quando alguém cria delicadamente o seu servo desde a mocidade, por derradeiro ele quererá ser seu filho. Então ela traz aqui o texto, mas você não tem uma compreensão muito boa. Então você precisa ir comparando versões e depois verificar se você entendeu de fato com um comentário. Por isso que eu tenho colocado direto aqui para vocês. No final, eu não tenho ele aqui agora disponível para colocar na tela, o comentário de Provérbios de Hernandes Dias Lopes. Comentário expositivo de Provérbios de Hernandes Dias Lopes. Então, qual é o aprendizado aqui para nós? Qual é a lição aqui? Qual é a lição aqui? Quando você mima alguém, aqui era o servo. Quando mima o servo, duas coisas estão acontecendo. Quando você mima pessoas, não vou falar só do servo, agora eu vou falar como todo. Duas coisas vão acontecer. Mima.
você dá um tratamento além do que deveria. Mimar. Quando você mima alguém, você, primeiro, cria uma expectativa falsa no coração dessa pessoa, alimenta uma expectativa falsa no coração dela. E segundo, isso pode se tornar uma insatisfação da pessoa para você. Então, não mime ninguém. Trate da maneira correta, mas mimar é ir além, é um cuidado exagerado. Aí a pessoa não aprende a lidar com a vida como deveria. Pais que mimam um filho vão ter problema. Marido que mima esposa vai ter problema. Esposa que mima marido vai ter problema. Vai ter problema, não tem jeito. Pastores que mimam ovelhas vão ter problemas. Ovelhas que mimam líderes vão ter problema. Vão ter problema. Por quê? Porque você está criando uma expectativa na pessoa que você não vai suprir. Porque não pode ser daquele jeito. Então, por tratar o servo da maneira que é tratado, o que acontece? Mimado, no final das contas, ele quer ser filho. Ele quer ser herdeiro. Ele quer ser dono. Então, ele se rebelia. Porque, na verdade, tratou ele, mas não com essa intenção. Mas só que criou uma expectativa falsa nele por causa da forma do tratamento. Então, cuidado na forma de tratar a pessoa para você não criar uma falsa expectativa e ela se revoltar contra você. Aqui é um alerta para não ser exagerado no tratamento, para a pessoa não pensar uma coisa e depois se virar contra você. Se virar contra você. Quantos casos tem aí de pessoas que tratam uma a outra bem, mas aí acaba sendo um tratamento assim um pouco mais exagerado, né? Dá muito mais atenção, carinho e aí daqui a pouco tá confundindo. Aí tá achando que a pessoa tá dando oportunidade para ter um relacionamento com ela. E às vezes não é isso. Não tem nada a ver com isso. Aí ela se revolta. E aí agora você não conhece mais ela. Então vários problemas podem acontecer, eu não tenho como listar todos eles, mas quando se cria delicadamente o seu servo desde a mocidade, por derradeiro ele quererá ser seu filho. Ou seja, se você mima desde a mocidade, não criou ele como um servo, um escravo, o que vai... Poderia respeitá-lo, mas ele poder entender que o lugar dele não é herdeiro. Mas às vezes você trata a pessoa de uma forma que ela vai querer um lugar que não é o lugar dela, mas você criou aquilo. Você criou aquilo. Você é o culpado, a culpada. Versículo de número 22. O homem iracundo levanta contendas. O iracundo está sempre levantando contenda. Tem gente que vive aonde está, levanta contenda. O furioso multiplica as transgressões. É a mesma coisa. E o furioso multiplica as transgressões. Ou seja, entra a contenda e entra o pecado. Cuidado. Não seja essa pessoa e tenha cuidado quando você lida com pessoas assim. Porque daqui a pouco você está envolvido em contendas, você está envolvido em transgressões. Versículo 23. A soberba do homem a abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Aqui é um contraste entre soberba e humildade. Deus resiste o soberbo. E ter Deus como alguém que resiste é a pior coisa que pode ter. Porque resistir é luta. Luta contra. Então, o homem soberbo vai ser abatido pelo próprio Deus. Aquele que se exaltar será humilhado. Aquele que se humilhar. É se humilhar, não é ser humilhado. É se humilhar. Alguém te humilhou e você se humilha. No tempo de Deus você vai ser exaltado. Isso não quer dizer que Deus vai lá e vai ferir a pessoa para você poder se vangloriar, porque aí Deus estaria promovendo a soberba do seu coração. Não é isso não, tá? Mas você vai ser colocado novamente no lugar que deveria estar. Mas não pense que o lugar que deveria estar é sempre estando no topo, que aí você já está com um olhar altivo. Cuidado, cuidado. Seja humilde. Reconheça quem você é diante de Deus e diante das pessoas. Saiba que o nível... Deus pode te usar e tudo, mas o nível aqui... Todos éramos culpados e condenados, tá bom? Mas o espírito humilde... Mas o humilde espírito obterá honra. Versículo 24. O que tem parte com ladrão aborrece a sua própria alma. Ouve maldições e não o denuncia. Isso aqui é ser cúmplice. Cúmplice. É uma pessoa que é cúmplice do ladrão. Então, ele tá fazendo mal para si mesmo. E ele é tanto cúmplice que ele não fala nada. E tá sendo amaldiçoado também igual ladrão e não fala nada, tá? Então, isso é uma coisa terrível. No versículo 24. E aqui vem uma coisa pior ainda, que eu já falei aqui. Uma pessoa que se envolve com gente desonesta,
Quando a verdade vem à tona, ele é envolvido no meio disso. Ah, mas eu não sou desonesto. Mas estava envolvido com gente desonesta, vai ser colocado como desonesto também. Ele também é desonesto. E você não é, mas vai passar como sendo. E o que importa é o que as pessoas vão achar. Nesse momento, contra você. Não, pastor, mas o que importa é quem eu sou de fato. Mas você estava envolvido com quem não devia. Me diga com quem andas e eu te direi quem é. É um provérbio que não é bíblico. Mas é uma verdade. Certo? Não é bíblico, mas é uma verdade. Então não ande com gente desonesta. Senão você vai ser classificado como desonesto. Não ande com gente mentirosa, porque senão você vai ser classificado como mentiroso. Não ande com gente que gosta de ficar aí olhando, né? Homens que gostam de ficar aí cobiçando a mulher do próximo ou as mulheres, porque você vai também ser taxado como alguém que gosta de cobiçar. Pastor, vai ser assim? Vai. Vai. Se você anda com gente, não ande com fofoqueiros ou fofoqueiras, porque você vai ser taxado, você vai ser taxada como alguém que gosta de fofoca. É você que escolhe. Você que sabe. Quer andar? Vai sofrer também igual. 25. O receio do homem armará laços, mas o que confia no Senhor será posto em alto retiro. NAA. Quem tem medo dos outros cai numa armadilha, mas o que confia no Senhor estará seguro. Esse ter medo dos outros aqui é uma coisa muito séria. Porque aqui vai falar do perigo da insegurança. Tem pessoas que estão na posição de líderes que são inseguros. E por eles serem inseguros, eles começam até a perseguir aqueles que estão à sua volta. Porque eles têm medo de perder a posição. Eu já ouvi várias vezes o meu pastor presidente diz o seguinte: eu sei que tem gente aqui que ora mais do que eu, lê mais Bíblia do que eu, conhece mais a Bíblia do que eu, prega mais do que eu, ensina mais do que eu, tem mais dons do que eu, mas o presidente aqui que Deus colocou sou eu. Acabou. Ele sabe o que Deus chamou ele para ser. Então ele não vai perseguir as pessoas com medo de perder a posição. E ele se posiciona logo. Você é mais usado. Pra quê? Pra quê? Pra que alguém não se sinta mimado. Olha aí. E mimado em que sentido? Às vezes é dado oportunidade, aí ele já se acha que só porque ele tem mais oportunidades, ele tá sempre sendo usado, ele tá sempre sendo pregado, ele já se acha que pode tomar o lugar do pastor. Mas aí o meu pastor logo se posiciona. Mas o pastor que Deus colocou aqui sou eu. Quem é que vai levantar? Não levanta não, irmão. Vai levantar pra cair. Simples assim. Então, um líder inseguro, um líder que tem medo das pessoas à sua volta, ele vai ser um problema. Porque ele vai estar sempre colocando obstáculo para as pessoas não crescerem. Ele tem medo de perder a posição. Mas quando ele está bem resolvido, quando ele não tem baixa estima, porque às vezes isso é sinal de baixa estima. Eu vou para a parte da psicologia e da psicanálise. Isso às vezes é problema de baixa estima. Ele tem problema de baixa estima. Uma pessoa que gosta de bajulação. Geralmente um líder que tem medo de pessoas é alguém que gosta de bajulação. Então uma coisa casa na outra. Se ele gosta de bajulação, certo? E ele tem medo de pessoas, isso já é indício que ele tem baixa estima. Ele precisaria ser tratado na área da psique. Sabe por quê? Porque ele se torna um perigo. Mas não é só o líder, qualquer pessoa que tem baixa estima e gosta de bajulação, é difícil o convívio com aquela pessoa, porque ele tá sempre vendo as pessoas como ameaça. É isso que esse texto diz aqui, ó. Quem tem medo dos outros cai numa armadilha. Mas o que confia no Senhor está seguro. Então pare de ter medo das pessoas. Confia no Senhor. Aqui também nós podemos ver aquele que está amedrontado aí com as maldades e tudo mais. E aí vive, tá aterrorizado. Então entenda isso. Vamos colocar aqui na NVT. Temer as pessoas é uma armadilha perigosa. Aí, aqui ficou mais claro ainda. Mas quem confia no Senhor está seguro. Não, eu não confio em pessoas. A Bíblia diz: maldito o homem que confia no outro. É mesmo? Esse é o significado? Confiar. Lê o contexto, por favor. Lê o contexto. Confia como Deus. Não, ele vai fazer por mim.
Não, ele é meu fechamento. Não, eu combinei com ele, ele vai abrir oportunidades para mim fazer coisas na obra de Deus. Isso é confiar no homem, confia em Deus. Quem toca no coração das pessoas é o Senhor. Ah, pastor, mas é impossível chegar até lá. Para o homem é, mas para Deus não. Deus pode tocar no coração de alguém. É por isso que a tua vida fica toda enrolada, porque você fica confiando nas pessoas, você fica buscando auxílio das pessoas, busca auxílio de Deus. Deus usa pessoas, mas não é você que tem que ficar cavando isso. Eu vejo, esses dias mesmo eu estava num lugar que uma pessoa me contou um testemunho. Ele me contou um testemunho. Falando que ele estava num lugar trabalhando na obra e ele tinha uma posição naquele lugar, mas ele estava lá trabalhando no meio, né, arrumando uma coisa, arrumando outra. E aí, de repente, precisaram dele. E aí mandaram chamar ele e pediram para ele fazer algo que ele sabe fazer. E aí ele foi fazer. E uma pessoa de uma posição viu ele fazer aquilo e disse, olha, eu vi isso, não tenho costume de fazer isso da forma que eu vou fazer, mas eu quero te chamar para estar mais perto de mim. Portas que Deus abre. Agora tu fica arrumando gente para abrir porta para você? Eu vou te dar um conselho. Quando você arruma pessoas para abrir porta para você, você fica devendo favor para as pessoas. E aqui eu não tô falando de você ser alguém orgulhoso. Mas hoje está se trabalhando muito assim. Eu faço por você, mas você fica devendo favor. E aí você fica na mão da pessoa. Fique na mão de Deus. Deus pode até usar alguém, mas vai ser algo tão natural que a pessoa não tem como ter você na mão. Porque foi Deus usando. Agora, quando você pede favores, você fica na mão. E aí você fica preso, teu ministério fica preso. Aí você fica igual uma marionete. Os outros que estão mexendo as cordinhas com você. Por quê? Porque você pediu favor, fica pedindo favor. Então pare de ficar devendo favor para as pessoas, pedindo favor para as pessoas. Confie no Senhor. Aí o próximo versículo vai falar mais uma vez, e aí já vai falar dos governantes. Muitos buscam o favor do governante. Olha aí. Mas a justiça vem do Senhor. Vamos para Almeida, Revista Corrigida. Muitos buscam a face do príncipe. E aí, para os nossos dias, para aplicar, já que nós não vivemos no reinado, tem pessoas que confiam nos políticos. Busca favor nos políticos no sentido de confiar inteiramente nos políticos. Confie no juízo de Deus. Devemos orar pelos políticos, devemos eleger políticos que são responsáveis, sim. Mas a sua confiança não pode estar nos políticos, a sua confiança tem que estar no Senhor. E isso é um outro problema, porque tem muita gente que não consegue conciliar as duas coisas. E acha o seguinte, não, quando você tem que votar, quando você fica analisando, você está confiando nos políticos e não está confiando em Deus. Não. Você está fazendo a sua parte como cidadão. Numa democracia onde você pode votar. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Agora, o problema é quando você confia que os políticos vão resolver e deixa Deus de lado. Não, você tem que confiar no Senhor. Que Deus está no controle, está trabalhando. E que através da bênção de Deus, através do agir de Deus, aquelas pessoas podem fazer um bom governo. E para finalizar, abominação é para o justo o homem iníquo e abominação é para o ímpio o de retos caminho. Ou seja, são coisas que não se misturam. O justo não se mistura com o ímpio. Por quê? Porque o justo não aceita a impiedade e o ímpio não aceita a retidão. São coisas que não se misturam. Água e óleo. Não se mistura. Não tem como se misturar. É preciso que haja uma transformação na vida do ímpio para que ele possa se voltar para Deus e aí sim possa viver uma vida de justiça. Mas sempre para o justo. Quem é justo vai abominar, vai detestar impiedade. E quem é ímpio vai detestar e vai abominar coisas corretas. É por isso que você vê pessoas aí nessas ideologias odeiam o povo de Deus. Por quê? Porque eles odeiam coisas retas, retidão, moralidade. Eles chamam nós de moralistas. Vocês são moralistas. Eles odeiam isso. Eles não querem limite. Eles querem libertinagem. Fazer o que quiser, quando quiser, como quiser. Usar o corpo do jeito que quiser. Se entregar para quem quiser, quando quiser, quantas vezes quiser. Isso é tudo contrário à Bíblia, à palavra de Deus. Então eles odeiam. Aí eles não chamam de moralista. E ainda dizem que a Bíblia é moralista. Aí vão ter que dizer que Deus é moralista. Muitos deles vão dizer, Deus nem existe.
Deus é produto da vossa imaginação. Vão continuar assim, né? Mas o que é isso? Isso é consequência de uma coisa que está lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. O príncipe desse mundo cegou o entendimento dos incrédulos. Cegou, escuridão. E o que é escuridão? O que é trevas? Ignorância. Cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhe resplandeça a luz do evangelho. A luz do evangelho é o conhecimento de Deus. Cegou. Eles não querem, eles não aceitam. Que Deus tenha misericórdia dessa geração. Vamos ver o que aprendemos aqui, para finalizar? Provérbios 29, 21 a 27 aborda a relação entre humildade e honra, advertindo contra a ira e a soberba. Ensina que a confiança no Senhor traz segurança, enquanto o temor humano cria armadilhas. A cumplicidade com o ladrão é autodestrutiva, ou com qualquer pessoa que anda fazendo coisas erradas, porque você vai ser taxado igual a ele. O verdadeiro juízo vem de Deus, não dos príncipes. Para os justos, os ímpios são abomináveis e vice-versa, refletindo a oposição entre justiça e maldade. Não tem relação justiça com maldade. Não, ele é justo, mas fez um pouquinho de maldade. Não, ele é maldoso, mas fez um pouquinho de justiça. Ou é justo, ou é maldoso. Ponto final. Conclusão? Está na hora de aplicarmos as verdades que aprendemos aqui. Você já sabe que é colocar em prática. E então, estamos aprendendo, estamos dispostos a colocar as lições neste capítulo em prática? Nos encontramos no próximo vídeo entendendo Provérbios 30. Quero lembrar você que se você quiser semear no meu ministério de ensino, nós estamos aqui fazendo a obra do Senhor, você não é obrigado a fazer isso, mas se Deus tocar no seu coração e você quiser usar de generosidade, você vai abrir aí o aplicativo do seu celular, do seu banco, no seu celular, você vai ler aí o QR Code na tela, vai colocar o valor, ou a chave Pix. Vai ser em nome do Centro de Ensino Bíblico Entendes Tu que Lês. Se você quiser e você puder, mas você não é obrigado a fazer isso. Quero lembrar a você também que eu deixo aí, ó, olha aí o comentário de Provérbios, é muito bom esse comentário, o link tá na descrição. O valor é acessível, tá? Através da Bíblia, ele faz um resumo de cada livro da Bíblia para você se situar sobre o que você vai estudar, sobre o que você vai ler. Esse não é um comentário, mas ele vai fazer um resumo, um panorama. É muito bom esse livro. A Bíblia Sagrada, letra extra gigante, é a minha Bíblia, que eu mostro sempre ela aqui. É uma Bíblia com a letra maior, o link tá na descrição, ao meio da revista corrigida, tá? Tem a NVT de estudo, é a que eu mostrei várias vezes aí pra vocês, na comparação de versões, tá? O link na descrição, e a NVT comum, tá bom? Também o link na descrição. Quero também deixar aí pra você o contato para convite, pra mim pregar, parte de ensino e pregação, tá aí, tá? Pregações, escola dominical, pode ser da CPAD, Central Gospel, Betel, ou outra editora, escola bíblica para obreiros, estudo bíblico, palestras, simpósios, seminários, congressos, conferência, aulas de teologia, treinamentos, tudo que tem a ver com a palavra, o ensino da palavra, tá bom? Se você quiser convidar, fique à vontade. E também tem a minha menina princesa, que é a minha esposa, Ângela Manhãs Luna, que ela louva. Se você quiser convidá-la para louvar e não está me convidando, não tem problema, eu vou junto. E a agenda é para ela, não tem problema. Pastor, deve ser uma dificuldade para convidar o senhor. Entre em contato para ver. Faz isso, entre em contato para ver. Bom, vamos lá. Nesse momento, eu quero agradecer a você. Desse lado aqui, eu deixo para você aí a playlist de Provérbios. E desse lado aqui, eu tô deixando investimentos para um casamento saudável, falando sobre o casamento. Por quê? Porque tratamos muito sobre a imoralidade e precisamos ter casamentos saudáveis, tá bom? Nos encontramos no próximo Entendendo Provérbios 30. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, em nome de Jesus.